Drones ucranianos atacaram massivamente e, o que é importante, de forma eficaz os ocupantes esta noite. Entre os alvos atingidos pelo ataque estavam elementos da logística petrolífera da Rússia e da Crimeia ocupada. Mas a notícia mais impactante é o vídeo dos aviões Tu-142 em chamas em Taganrog, na Federação Russa, de um petroleiro e de um complexo de mísseis Iskander. Outro depósito de combustível na Rússia está novamente em chamas, e uma notícia importante surge nesse contexto. A Ucrânia e o Canadá concordaram em iniciar a produção conjunta de drones para o exército ucraniano. A empresa será criada em território canadense e os próprios drones atacarão os ocupantes na Rússia. Ao mesmo tempo, temos notícias diplomáticas complexas relacionadas aos nossos aliados. O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, atacou a Ucrânia e o presidente Zelensky com uma ameaça. Varsóvia está indignada com o fato de que uma das unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia recebeu o nome de Heróis do Exército Insurgente Ucraniano. Por isso, nesta edição, vamos analisar por que esse conflito com os poloneses é perigoso e como tudo isso vai terminar. Sou Alexei Petit. Vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petit News, o link está na descrição deste vídeo. Então vamos começar com as notícias sobre o ataque à Rússia. Na noite de 30 de maio, as forças de defesa aérea russas interceptaram 127 drones ucranianos do tipo avião sobre 12 regiões, bem como sobre a Crimeia ocupada e o Mar de Azov. Isso é relatado pelos próprios russos. Drones atacaram uma base de transbordo de petróleo da Companhia de Petróleo do Sul, na zona industrial de Armavir, região de Krasnodar. Um incêndio irrompeu no local. Além disso, algo também estava pegando fogo em Primorsko-Akhtarsk, onde fica um aeródromo militar. A base de petróleo em Feodósia também foi atingida mais uma vez. Durante a noite, algo atingiu o local 2 vezes, resultando em 2 focos de incêndio. E a julgar pelas imagens de satélite, a coluna de fumaça se estendeu por quase 10 quilômetros em direção ao Mar Negro. Durante a noite, drones das Forças Armadas da Ucrânia atingiram o porto de Taganrog, na região de Rostov. Como resultado, um petroleiro, um reservatório de combustível e um prédio administrativo pegaram fogo. E é aqui que começa o mais interessante. Segundo o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Magyar Brody, os drones atingiram um petroleiro da frota sombria russa, a base de petróleo Kurgan Naftoprodukt em Taganrog, na região de Rostov, assim como o terminal marítimo de petróleo em Feodósia. A seguir, uma citação de Magyar. A noite de 30 de maio foi incendiária. A ave ucraniana, amante da liberdade das forças de sistemas não tripulados, atingiu durante a noite 23 alvos e objetos militares em profundidade operacional do inimigo. E mais adiante no vídeo, podemos ver aquele acerto no petroleiro da frota sombria da Federação Russa. Além disso, Magyar mostrou como as forças de sistemas não tripulados destruíram um Iskander e 2 aviões Tu-142 em um aeródromo militar em Taganrog, na região de Rostov, na Federação Russa. E aqui vale ressaltar que o Tu-142 é um avião de patrulha anti-submarino de longo alcance baseado em um bombardeiro estratégico. Eles foram criados para detectar e destruir submarinos. Já o Iskander é um complexo de mísseis tático operacional russo, e ele realiza o lançamento.
Ele lança mísseis terra a terra e também foi atacado na posição de lançamento nos arredores de Taganrog. Parece que haverá muito mais desses ataques com drones. A Ucrânia e o Canadá concordaram em iniciar a produção conjunta de drones para o exército ucraniano. No âmbito do acordo, será criada uma nova empresa, e os drones fabricados serão destinados especificamente às forças de defesa da Ucrânia. Como foi destacado, esse projeto será realizado com o apoio dos governos da Ucrânia e do Canadá. Ele vai agilizar o envio de equipamentos para que os defensores ucranianos façam reconhecimento e planejem operações. Ao mesmo tempo, esse projeto é benéfico não só para a Ucrânia, mas também para o Canadá. A essência é que a implementação prevê a expansão das capacidades de produção canadenses no setor de tecnologias críticas, além do acesso a soluções eficazes para a guerra moderna. Mas, infelizmente, também houve ataques aéreos contra a Ucrânia por parte dos russos nesta noite. Na noite de 30 de maio, a Rússia atacou a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M, 6 mísseis de cruzeiro KH-100 e 290 drones de ataque. A defesa antiaérea das Forças Armadas da Ucrânia derrubou ou neutralizou 284 alvos, 5 mísseis K-101 e 279 drones inimigos. A região mais afetada foi a de Sumy, que os russos aterrorizam praticamente o tempo todo. Agora, deixando a linha de frente, vamos ao escândalo diplomático. Os poloneses atacaram a Ucrânia e a liderança ucraniana com críticas e até mesmo com apelos para destruir a Ucrânia. Ameaça pessoalmente o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, e até mesmo o amigável chefe do governo polonês, Donald Tusk. Bem, vamos discutir tudo isso com calma. Então, na véspera de 26 de maio, na véspera do Dia das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky concedeu um título honorário em homenagem aos heróis da UPA, o Exército Insurgente Ucraniano. O Centro Separado de Operações Especiais, norte das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, recebeu esse título. Segundo o decreto presidencial, a decisão busca restaurar as tradições históricas do Exército Nacional. Já no dia seguinte, ou seja, 27 de maio, essa notícia foi repercutida por políticos de direita e de extrema-direita poloneses que classificaram a decisão de Zelensky como ultrajante e exigiram das autoridades polonesas medidas concretas. E esses políticos de direita poloneses chamaram isso de uma demonstração de ingratidão. As forças de direita acusam o exército insurgente ucraniano de inúmeros assassinatos de poloneses durante a Segunda Guerra Mundial e, em particular, os direitistas na Polônia levantam um dos temas favoritos da propaganda russa. Isso inclui o massacre de Volhynia e o extermínio da população polonesa no território da Galícia Oriental em 1943 a 1944. Mas, ao mesmo tempo, para muitos ucranianos, o exército insurgente ucraniano, UPA, é um símbolo da luta do povo ucraniano pela sua independência. E aqui é importante notar que, recentemente, na Polônia, até mesmo ocorreram cúpulas especiais de historiadores poloneses e ucranianos que buscavam encontrar um entendimento mútuo sobre essa questão. No terceiro dia após o início de todo esse escândalo, o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, comentou pessoalmente a situação. Ele declarou que avalia de forma muito crítica a decisão de Volodymyr Zelensky de conceder a uma das unidades ucranianas o nome de Heróis da UPA. Segundo ele, essa decisão deu oxigênio para o trabalho da propaganda russa. A seguir, vou citar Nawrocki.
Isso também é uma prova de que aqueles que dizem que a Ucrânia deve entrar na União Europeia sem quaisquer condições estão muito enganados. O presidente Zelensky provou que a Ucrânia, do ponto de vista mental, não está pronta para fazer parte da família europeia. A Ucrânia pode formar sua própria política de memória, sua política histórica. No entanto, a Polônia também tem o direito de formar sua própria política de memória e política histórica. No dia 8 de junho, acontecerá a reunião do capítulo da Ordem da Águia Branca. Eu propus que um dos pontos fosse a retirada da ordem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Aqui é importante destacar a sutileza desse momento porque durante 2 dias, Navrodsky realmente se absteve de comentar a decisão de Volodymyr Zelensky, assim como seus opositores políticos, o primeiro-ministro Donald Tusk e o ministro das Relações Exteriores, Radosław Sikorski, que são mais favoráveis à Ucrânia. E todos os 3 insinuaram que agora não é hora de brigar. Mas alguma decisão simbólica para acalmar a direita polonesa terá que ser tomada. E, muito provavelmente, a condecoração polonesa de Zelensky, essa Ordem da Águia Branca, será retirada. E assim a história terminará. No Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, aliás, lembraram calmamente aos poloneses que a Ucrânia está fazendo concessões, então não vale a pena acirrar muito o conflito. Vou citar apenas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Georgy Tiki. Isso é lamentável, pois acontece apesar da tendência mais ampla de resolver questões problemáticas nas relações ucraniano-polonesas que temos observado ao longo do último ano e meio. As buscas e exumações foram retomadas. Após anos, o Congresso de Historiadores voltou a funcionar. A discussão sobre o passado deve ser substancial e baseada em fontes confiáveis. Nossa história confirma. Nas disputas entre ucranianos e poloneses, quem sai ganhando é exclusivamente Moscou. Ao iniciar o processo de conceder um título honorário à sua unidade, nossos militares, sem dúvida, não tinham como objetivo ofender o povo polonês amigo. Para eles, a luta do exército insurgente ucraniano simboliza exclusivamente a resistência contra a política imperial de Moscou e de forma alguma é direcionada contra os poloneses. Ao mesmo tempo, não se pode negar as páginas trágicas da história, incluindo crimes contra a população civil, que foram cometidos tanto por soldados das formações ucranianas quanto polonesas durante os anos da Segunda Guerra Mundial. E de minha parte, acrescento que seja como for daqui para frente, e os ucranianos sempre vão se lembrar do incrível entusiasmo do povo polonês, que sinceramente e com dedicação ajudou e continua ajudando os ucranianos desde os primeiros dias da guerra em grande escala iniciada pela Rússia. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.